É isso. Começando, né, mais uma aula de geografia, começando com o tema de geologia e geomorfologia, né? É uma discussão aí que a gente poderia ficar anos aqui, né? Nesse mesmo tema, tem uma faculdade, por exemplo, de geologia, para quem se interessar aí vai saber, né, pelo tema. Eu fui formado num instituto da geografia aqui, inclusive, junto com o prédio de geologia, a gente teve aulas junto, então eu vou trazer muito dessa experiência para vocês, para a gente pensar o que seria, então, essa história do nosso planeta, né? Que é tão bonita, né? Uma história tão bonita, tão ainda difícil, abstrata, né? Difícil da gente compreender, certo? Principalmente porque são, né, o que os teóricos dizem, os últimos estudos dizem, 4,5 bilhões de anos de história, né? É algo que causou muito conflito, inclusive com a igreja, né? Esse vídeo aqui foi o que a gente estava assistindo aqui, eu não vou deixar ele parado porque ele vai começar a... Ah, ficou de boa. Esse vídeo é o que a gente estava assistindo, então depois eu vou passar a apresentação e lá vai ter o vídeo para quem não pegou aí. Mas é uma história, então, que começa aí de uma forma ainda pouco conhecida, mas com explosões, com fogo, né, com muitos impactos, né, de objetos que atingiram o nosso planeta, né, meteoros, meteoritos, né, que fez desse ambiente, por bilhões e bilhões de anos, muito hostil, por exemplo, para a humanidade hoje, né? Era um ambiente ainda sem oxigênio, um ambiente, né, outro, completamente outro. E aí, depois de várias épocas de resfriamento, esquenta de novo, resfria de novo, era do gelo, né? Para quem assistiu aquele desenho aí, era do gelo, ele está falando sobre uma coisa ali mais ou menos real, né? Aí a gente chega numa situação há 250 milhões de anos atrás, que é a origem dos continentes, né? A origem da formação dos continentes, onde algumas massas rochosas, supermassas rochosas, se aglomeraram, né? Se solidificaram e ficaram aí separadas por um incrível oceano gigantesco, né? Aí já com água no nosso planeta. Isso aí, enfim, a gente falou aqui fazer 12 anos em um ano, né? Ou 50 anos em 5 anos. Isso aqui é uma história de 4,5 bilhões de anos, né? Então é bem difícil da gente compreender, mas há 250 milhões de anos, então, a gente tem origem a Pangeia, que é justamente esses continentes todos unidos, né? E o que foi estudado também, de acordo com, né, algumas pesquisas que a gente vai falar um pouquinho sobre as evidências, esses continentes que antes estavam todos juntos, todo numa massa só, eles começam aos poucos se separar, né? E essa separação causa 50 milhões de anos depois, né? Aqui começa no Permiano, então, né? Depois já no Triássico, assim, 200 milhões de anos depois, 50 milhões de anos depois, a gente tem a formação de dois supercontinentes, né? A Pangeia se divide em dois, e aí a gente tem a Gondwana, então aqui está em inglês, né? Para a gente em português é só Gondwana, tá? E a Laurásia, certo? A Laurásia é essas terras aqui, ó, mais ao norte, e a Gondwana é esse supercontinente aqui, inclusive do qual a gente teve origem, né? No Jurássico, já há 150 milhões de anos atrás, esses continentes começam a se separar entre si, inclusive, e aí a gente tem entre, né, o Triássico, o Jurássico, a separação, né, da América em relação à África, e isso marca profundamente a nossa história geológica, não só a nossa história social, né, porque a humanidade também desconfia-se que surge na África, mas também tem um laço geológico, certo? Os nossos continentes eram unidos antes, e aí eles têm um processo de separação, né?
E aí, só no Cretáceo, há 50 milhões de anos atrás, tempinho, né? Foi quase ontem, assim, que a gente vai ter, então, a formação dos continentes como a gente conhece hoje, certo? Né? Ainda num desenho bem diferente. E isso teve diversas modificações, algumas das quais a gente vai comentar aqui, né? Até formar mais ou menos esse desenho que a gente tem do planeta Terra hoje, dos continentes, certo? E a história, né, dessa separação, dessa fragmentação dos continentes é explicada através de uma teoria que é chamada de teoria da deriva continental, né? A deriva continental, como se os continentes fossem barcos e eles estivessem nadando, certo? Nadando em cima do quê? Se eles são rochas. Como assim, professor? Você está louco? Né? Então, essa teoria da deriva continental ela é complementada por uma outra evidência, né? Que é a teoria da tectônica de placas, certo? É a teoria de que embaixo desses continentes, inclusive na parte oceânica, a gente tem grandes placas, né? Que são formados por rochas solidificadas, certo? E essa rocha solidificada forma uma crosta, como se fosse uma capa, né? E embaixo dessa rocha solidificada, a gente teria rocha fundida. Cuidado aí com o nome, hein, gente? É rocha fundida, tudo bem? Rocha fundida é justamente aquela rocha que está ali quase no estado líquido, passando do sólido para o líquido, né? No estado meio pastoso, certo? E esse estado pastoso faz com que as placas que estão em cima, através de pressões internas do interior da Terra, essas placas se movimentem, certo? E aí a gente tem a teoria da tectônica de placas. Essa é mais ou menos o estado das diversas placas tectônicas que a gente tem no mundo. Tudo bem? Nós aqui no Brasil vivemos, ainda bem, vocês vão entender o porquê daqui a pouco, no meio de uma placa tectônica, tá? Todo mundo já deve saber, quase todo mundo deve saber por que eu estou agradecendo isso, mas nós vivemos no meio de uma placa tectônica, então a gente não sente muito bem os efeitos, né, desse choque das placas, certo? Dessa separação, dessa fragmentação, né? Mas estão aqui algumas das principais: a placa sul-americana, a placa de Nazca, a placa do Pacífico, a placa africana, a placa norte-americana, a placa eurásica, eurasiática, desculpa, eurasiática, né? A placa indiana, bastante importante também, placa australiana, enfim, né? As diversas aqui. Beleza? Vamos prosseguindo. O que é mais interessante que essa teoria da deriva continental, se alguém quiser falar, liga o microfone, viu, gente? No caso, eu não estou nem vendo vocês agora, certo? Essa teoria da deriva continental, ela foi muito explicada por conta do estudo dos fósseis, né? A chamada paleontologia. Paleontologia é a ciência ligada à geologia que estuda os fósseis. E os fósseis são nada mais do que restos, né, de animais e de plantas antigos que foram sedimentados, que foram incorporados às rochas, mas de uma forma que eles ainda permanecem ali, ou pelo menos os traços daquele bicho ou daquela planta permanece ali solidificado na rocha, tudo bem? E esses fósseis, eles começaram a ser estudados pelos paleontólogos e eles conseguiram provar, por exemplo, que os mesmos fósseis que estavam aqui na América do Sul estavam numa certa parte do território africano, né? Os mesmos fósseis que estavam na África também apareceram na Índia e na Antártida, né? Pô, o que o pessoal fica fazendo na Antártida, professores? Ficam pesquisando, por exemplo, os paleontólogos, né? Então, esses fósseis foram absolutamente importantes, né? Inclusive fósseis de dinossauros, de crocodilos. Crocodilo é esse aqui, ó. Parece um cachorro, mas é um crocodilo. Beleza? Alguém quer falar? Tem que fechar o microfone aí, galerinha. Boa. Bem-vinda aí, gente. Então, voltando para a aula.
Opa. Esses fósseis foram tão absolutamente importantes para comprovar essa teoria, ou pelo menos dar muitas evidências de que realmente isso existiu, certo? Aqui, então, a história do interior da Terra, porque muito também se cogitou sobre o que existia no interior da Terra. Até por conta da força da gravidade, que o Newton já tinha, né, contribuído ali com a ciência e demonstrado como funciona essa força, né? Então, as pessoas tinham muito essa curiosidade do que tem no interior da Terra, e só aos poucos que foram conseguindo descobrir, né, através de, por exemplo, o avanço das tecnologias, né? Então, o que eles descobriram é que, na verdade, essas rochas solidificadas, né, isso que é a crosta terrestre, né, ou a litosfera, é a mesma coisa, litosfera, crosta terrestre, é a mesma coisa, é essa parte de rochas solidificadas que tem tanto no oceano quanto no continente, na verdade, isso é uma capa fina do planeta, né? Por mais que pareça para a gente uma escala gigantesca, por exemplo, o Himalaia tem 8.000 metros, né, de altitude para cima, fora o que ele tem para baixo, né? Tem lugares no oceano que também são muito profundos. E mesmo assim, isso não é nada comparado ao interior da Terra, certo? E a gente tem, por exemplo, uma camada muito maior, que seria o manto, que é justamente essa rocha fundida, essa rocha como se ela fosse um magma, né? Como não? Ela sendo um magma. E o magma é quase essa lava que sai do vulcão, tudo bem? Então, é uma rocha que está ali num estado mais ou menos pastoso, de tão quente que é a temperatura e as pressões no interior da Terra, essas rochas, elas estão quase no estado líquido, certo? Além do manto, a gente também tem os núcleos, né? Tanto um núcleo externo quanto um núcleo interno. E o que diferencia essas três camadas é justamente o estado delas, a estrutura delas, né? Por exemplo, eu vou mandar até uma pesquisa para vocês, que saiu uma reportagem na Globo depois sobre o núcleo interno da Terra. Né? Então, se descobriu depois de muito tempo que esse núcleo interno da Terra ele não é tão sólido assim. Né? Então, depois eu mando lá para vocês a reportagem. Né? Mas é um núcleo que também as rochas elas estão numa pressão absurda, né? Mas que esse interior da Terra não seria tão resistente, tão duro assim como se pensava antigamente, né? Esses núcleos também têm diferenças de composição. Enquanto o núcleo interno é rico ali em alumínio, né? Esse núcleo externo é rico em magnésio. Então tem algumas diferenças também de composição química, certo? Bom, continuando aqui, a gente chega, por exemplo, a pensar essa escala geológica, como é que esse planeta se formou, e principalmente essa parte que a gente tem contato, que é a litosfera, ou a crosta terrestre, né? Então, a gente tem uma escala do tempo geológico. Então, segundo os estudos dos geólogos, a gente então tem a origem do nosso planeta lá em 4,5 bilhões de anos antes, né, desse que a gente vive, certo? E uma boa parte desse tempo, gente, 4 bilhões de anos, é todo ele tomado por um período que a gente chama de pré-cambriano, que são as rochas mais antigas que a gente tem na Terra, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre elas, mas são rochas que se formaram no interior da Terra e foram aos poucos soerguindo até chegar na superfície, certo? Bom, depois do pré-cambriano, a gente tem diversas eras geológicas, né? No caso aqui, três, não é diversas, não. Que é o Paleozoico, que dura aí 250 milhões de anos, né? O Mesozoico, também aí quase 200 milhões de anos, e o Cenozoico, que é essa última era que a gente vive. Essas diferenças aqui é justamente pelo que estava acontecendo no planeta nessas épocas, né? E é isso que causa essas diferenças. Por exemplo, não vou falar de todas aqui, mas eu sei que, por exemplo, o Carbonífero, né, justamente como o nome diz, é uma época que começou a ter deposição de árvores que depois virariam carvão, tudo bem? O carvão mineral, certo?
Bom, cada período aqui vai ter também a sua explicação, né? Por exemplo, o Jurássico, o Triássico, os dinossauros foram importantes. Enfim, os sedimentos mais atuais que estão sendo depositados, a gente lida aqui com eles no período do Quaternário. Então, o Quaternário, né, é o período mais atual que a gente tem de rochas, as rochas mais novas que a gente tem, vamos dizer assim. E aí a gente relacionando aqui com a formação da Terra, né? Dá para ver que todo o laranja aqui, ó, uma boa parte aqui, né, é o pré-cambriano, tudo bem? E aqui estão as rochas mais antigas, aqui começa, né, as formas primitivas de vida, eu não vou saber falar muito sobre isso, é biologia, né? Mas as algas e bactérias, certo? E aí já tem uma mudança aqui, por exemplo, que começam aqui os protozoários, né, as esponjas. Pô, eu lembro de ter estudado isso, era muito legal. Trilobitas, né, os primeiros bichinhos aí, as formas de vida mais mais, né, proto-vidas, assim, né, vamos dizer. Aqui as rochas sedimentares, né, os peixes há 500 milhões de anos atrás, né, já tinha peixe, imagina. E a gente super se achando, né? A gente está aqui há, sei lá, poucos milhões de anos aí, 1 milhão de anos, né? Que a gente está nesse planeta, os peixes já estão faz muito mais tempo, né? As plantas também, enfim, né? Toda a idade paleozoica foi muito importante para as vidas no geral, para o surgimento da vida. Então a gente já pode dizer aqui que a água foi importante nesse sentido, né? Até para gerar processos intempéricos e erosão, como eu vou falar mais para frente. Então, essa parte aqui do Mesozoico, ela é muito importante, por exemplo, para a gente pensar os mamíferos, né? A formação dos montes Apalaches, que são montes que existem até hoje, tudo bem? As plantas de sementes, que foi uma super evolução também, os pássaros e os dinossauros, né? Então, o dinossauro viveu aqui, ó, no Mesozoico, certo? Aqui entre o Triássico, Jurássico, Cretáceo, né? Ah, por isso tem aquele filme Jurassic Park, né? Deve ser por isso, eu não assisti, não. Bom, e aí o Himalaia, as montanhas rochosas, os Andes são mais recentes, né? Essas montanhas atuais são mais recentes, né? Mamíferos gigantes, macacos, enfim, vou sair daqui, senão vou ficar até amanhã. Bom, mas isso é mais ou menos o que a gente tem de início de aula, né? Agora eu vou passar igual uma bala por todos os temas que a gente ainda tem para falar aqui de geologia. Se alguém quiser, é só me interromper aí, beleza? Mas isso aqui já dá uma base boa de como surge o planeta, de quais são as teorias que estão por trás dessa origem do planeta, né? E depois eu vou indicar um documentário também da History, de 1 hora de filme, para vocês verem com mais detalhes. Tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai começar a falar sobre a formação geológica e geomorfológica do Brasil, mas pensando também nos tipos de rocha, no geral, né, porque se repetem em outros países, nos agentes e processos modeladores da Terra, né, que formam a geologia e o relevo que a gente tem em contato hoje, e pensar também no caso específico aí do estado de São Paulo, do Brasil, pensar, né, em qual formação geológica e geomorfológica que a gente se encontra. Tudo bem? Bom, o que é mais interessante de entender é que as rochas, né? E eu não estou falando da música ou a rocha, né? Eu estou falando das as rochas que são, normalmente a gente chama de pedra, né? Pedra. Isso aí para um geólogo é melhor você xingar a mãe dele do que se falar que uma rocha é uma pedra, né? Porque é um nome mais popular. As rochas, que são o nome que os geólogos utilizam, né? Que eles gostam de nomes bonitos, é, elas são formadas basicamente por minerais, tudo bem? Minerais. E o que são esses minerais? São elementos ou compostos químicos que são sólidos, tá? Que são cristalinos, no sentido de serem, vamos dizer assim, cristalizado, não no sentido de ser transparente, a gente tem rocha que não é transparente, né? Mas cristalizada, certo? Tem uma estrutura, vamos dizer assim, né, cristalizada, e originado por processos inorgânicos, ou seja, processos que não envolvem a vida. Pelo contrário, as primeiras rochas estão lá muito tempo antes de existir qualquer forma de vida na Terra. Tudo bem?
Exemplos de minerais, a calcita, por exemplo, né? Da onde a gente tira o cal, né? Normalmente tira-se da calcita. O feldspato, que é uma rocha bastante importante, ele aparece em grande quantidade nas rochas que a gente tem, né? O quartzo, esse aqui é o mais famoso de todos, né? Todo mundo que tem um cristalzinho em casa aí tem um quartzo em casa, né? E ele está em muito número também na Terra, justamente pela sua resistência. Ele é muito resistente, muito duro, mais do que os outros minerais, e aí por isso ele acaba sobrando, né? A areia da praia, quartzo, né? São minerais muito resistentes. E a biotita, alguns desses exemplos, né? Esses minerais todos têm propriedades físicas, né? Tem cores que são analisadas, tem durezas, né? Por exemplo, o diamante, ele é muito hoje, por um negócio meio falso, mas o diamante teve a sua importância ligada muito à sua dureza, né? Ele pode, por exemplo, perfurar qualquer outro tipo de rocha. Brilho e clivagem. A clivagem é como o material quebra, né? Qual é a forma que essas rochas quebram? Tudo isso os geólogos levam em conta para determinar as rochas e os tipos de rocha, né? Que seria então um agregado natural, tudo bem? Não ter participação humana nenhuma, de um ou mais minerais, né? Se tiver só o feldspato aqui, ó, isso aqui é uma rocha, professor? É uma rocha, tá bom? Um agregado de um ou mais minerais que compõem grande parte da crosta terrestre, beleza? Bom, existem três tipos de rocha, basicamente, e elas são divididas segundo a sua origem, a sua gênese, como ela foi formada, certo? A gente vai começar aqui falando sobre as rochas magmáticas ou rochas ígneas. Desculpa ser muito rápido, mas é que, enfim, vai ter que ser assim, gente. Depois vocês pegam essa aula e dá para estudar melhor, ver as coisas com mais calma, tá? As rochas ígneas, elas se formam, então, pela cristalização do magma, que é justamente essa mancha rochosa fundida que se origina em profundidade na crosta e no manto superior. Então, é ali no contato entre a rocha que está solidificada e a rocha que está ainda nesse estado meio pastoso, né? A altas temperaturas, nesse processo de cristalização do magma, de resfriamento, né? Dessa camada rochosa, é que as rochas ígneas se formam. Então, elas se formam no interior da Terra, certo? Tem dois tipos de rochas ígneas para a gente estudar aqui. As intrusivas, ou as rochas plutônicas, certo? Intrusiva pensa dentro da Terra, certo? Ela se formou lá dentro da Terra, beleza? E existem as rochas ígneas, né? Que são extrusivas ou vulcânicas. O próprio nome dela diz, né? Não dá nem para eu perguntar aqui para vocês. São rochas que se formaram no interior da Terra, o magma está lá no interior da Terra, mas ele foi expelido com uma violência, vamos dizer assim, com uma força gigantesca para fora, né, para a superfície, através dos vulcões. E aí essas rochas são consideradas extrusivas, beleza? As rochas intrusivas, elas se cristalizam quando o magma intrude, ou seja, entra em contato com rochas não fundidas, tudo bem? Então o magma ali entra em contato com a rocha solidificada e aí ele vai se resfriando aos poucos, em profundidade, vai se cristalizando. Então o resfriamento é lento e isso produz cristais grossos, você consegue ver os cristais, certo? Um exemplo, granito é o melhor exemplo de rocha intrusiva. Todo mundo aqui já viu um granito? Eu espero que sim, que aí vai ficar mais fácil, mas a foto está aí, né? Um granito, ele é basicamente a mistura de quartzo, feldspato e mica, certo? Que é um tipo de biotita. Professor, Oi. tem a granada também. Ela é uma pedra escura, né? Uma rocha. Será que Exatamente. o Gra tem a ver com isso, né? Porque granito, granada, será que, enfim. Não sei. Não tem essa informação, posso pesquisar, né? Mas a granada, sim, compõe os granitos e ela é, inclusive, um parente da biotita, né? Que é essa rocha aqui, ó.
Essa aqui, ó, pretinha aqui, ó, tá vendo? Ah, legal. Então, é também, ou mica preta, chamam também, porque tem um outro tipo de mica que chama mica branca. Enfim, o granito, se vocês olharem para ele aí, dá para vocês verem os cristais. Isso é importante. Os cristais são grossos, eles são vistos a olho nu, beleza? Já as rochas extrusivas, quem é que falou comigo aí? Boa, boas. Eu ia falar isso para desligar o microfone. Mas se quiserem falar, gente, é só ligar o microfone e perguntar. Façam igual a pessoa aí que fez isso, tá? Então, as rochas extrusivas, elas se cristalizam quando o magma chega à superfície por erupções vulcânicas. Esse resfriamento é muito mais rápido, né? E como se esfria muito rápido, esses cristais são finos, eles não têm tempo, né, de se aglomerarem ali, os elementos químicos, os minerais, e irem crescendo, irem criando uma estrutura, né? Então, o resfriamento é tão rápido que os cristais são finos. E aí cria uma textura vítrea, certo? Todo mundo sabia aqui que o vidro é formado a partir da areia? Isso é uma coisa muito louca, que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tipo assim, pasmo. Falei, caramba, como assim? Né? Então, o próprio. Chocado. Chocado, eu fiquei chocado. O próprio quartzo, né, como areia, ele é esquentado, né, a altíssimas temperaturas e depois resfriado de uma forma muito rápida. Isso aí forma um vidro, né, e a gente usa em todos os lugares. Bom, então o vidro era uma rocha. Que doideira. Mas o mais famoso, né, das rochas vítreas, né, de textura vítrea, as rochas extrusivas, é o basalto, né? O basalto aí, inclusive está em algumas músicas aí, né? O basalto é essa rocha que é formada a partir da erupção vulcânica. E aí, se vocês lembrarem aí, em São Paulo tem bastante isso, mas pode pensar no caso ali de Copacabana, em alguns lugares tem umas rochas que são branquinhas, né? Isso eu estou falando nos pisos, nos calçadões. Tem rocha branquinha, né? E tem uma rocha que é preta, né? No caso, essa rocha preta é o próprio basalto, certo? Por exemplo, lá no calçadão de Copacabana, aqui em São Paulo tem vários lugares no centro também, certo? Ou também, enfim, tem outras formas, né? Mas no caso aí para vocês verem um vulcão mais pastoso, esse vulcão que as lavas vão correndo assim, né, de uma forma bem interessante. Bom, essa é só a primeira parte, hein? Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem depois, mas é só o resumo. Depois dá uma olhada boa nessa aula, gente. Aqui tem coisa muito interessante, que é dessa experiência justamente de ter cursado a geografia muito próximo da geologia, né? Na Unicamp, isso. Bom, as rochas sedimentares, então vamos mudar aqui, né? Deixa as rochas magmáticas ou ígneas para lá. Vamos pensar aqui em outros tipos de rochas, né, que são formadas, por exemplo, na superfície, né? Não que elas são formadas na superfície, mas elas dependem do que acontece na superfície, porque são rochas formadas justamente pela união de diversos sedimentos, né? O que seriam esses sedimentos? Já vou falar. Esses sedimentos eles são dispostos em camadas na superfície terrestre, né? E aos poucos isso aí vai solidificando, né? Unindo e vai virando uma rocha. O que são esses sedimentos? São justamente partículas, né? Fragmentos de outras rochas que sofreram processos de intemperismo e erosão. Nós já vamos entender o que é intemperismo e erosão e vai ficar mais fácil. Mas é basicamente essas rochas se soltando, né? Se soltando, se fragmentando, né? Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, a rocha que está ali se fragmentando, né? E isso se depositando, tudo bem, nos lugares. E aí isso seria então um processo de sedimentação, certo? Bom, um exemplo é esse aqui, ó, o famoso arenito. Arenito, areia que se formou enquanto rocha. Dá para ver aqui que tem camadas até, tá vendo? Ó, quando você pegar uma rocha
Isso vai ser muito legal, porque a partir de agora vocês podem começar a ser mini geólogos por aí, né? Você pegou uma rocha, analisa ela. Pô, dá para ver os cristais estão grandes. Pô, então isso é uma rocha ígnea, né? Intrusiva, ou magmática intrusiva. Os cristais, né, não dá para ver, os cristais estão muito, né, invisíveis, vamos dizer assim, parece um vidro. É uma rocha ígnea extrusiva, né? Pô, eu vi camadas na rocha, tem algumas camadas, ó, tá vendo? Né? E dá para ver uns cristais bem pequenininhos, né? Pois então isso aí tem pistas de ser uma rocha sedimentar, uma rocha onde esses sedimentos, essa areia, foi aos poucos, uma sobre a outra, criando camadas, né? E se solidificando, se unindo ali, né? Com a ajuda de outros elementos também, e aí formando o que seria essa rocha, no processo de sedimentação, tá? Os sedimentos, eles podem ser clásticos ou químicos e bioquímicos. Como assim? Peraí, não entendi nada, né? Clástico, gente, é um sedimento que não envolve matéria orgânica. Tudo bem? Por exemplo, areia. Areia, né? É um pedaço de rocha ali, é um pedacinho bem pequenininho de rocha, tal. Isso aí não envolve nada que seja químico, bioquímico. Tudo bem? Isso é um sedimento clástico. Ou também tem sedimentos químicos, por exemplo, um pedaço de árvore, né? Que aos poucos vai ficando bem fininho, né? E aí ele vai compondo também a rocha. Isso pode acontecer. Justamente os fósseis passam a ser sedimentados também, né? Então, um animal que morreu e aos poucos as camadas de rocha foi sobrepondo esse animal e hoje a gente consegue ter acesso a esse animal. Que doideira isso. Puta que pariu. Vamos lá, senão a gente não vai terminar. Quanto ao tamanho, esses sedimentos também variam muito, né? Pode ser desde cascalho, e aí cascalho é material grande, que você consegue pegar ele, por exemplo, né, na mão, assim, por exemplo, matéria orgânica, né? Folhas, por exemplo, né? Isso aí é um cascalho, é uma coisa grande, vocês sabem o que é cascalho, né? Enfim, pode ser areia, e aí pensa na areia da praia, certo? Areia da praia, que é negócio ali meio fininho, mas que se você colocar, se você, por exemplo, tomar um caldo e ver a areia na sua boca, você vai sentir ele, né? Mastigando aqui aquela pedrinha bem pequenininha que é a areia, né? O silt, que é mais fino do que a areia, certo? Mas ainda você consegue ver ele, por exemplo, e a argila. Olha lá a argila, né? A argila é muito importante e ela é um tamanho de sedimento de qualquer rocha. Qualquer rocha pode virar argila, desde que ela fique um sedimento bem pequeno mesmo. E aí a argila, por exemplo, a gente não consegue nem sentir na boca. Se a gente mastigar, a gente não vai nem sentir aquela pedrinha, tá? De tão fina que ela é. Alguém quer falar? Não? Beleza. Esses sedimentos, eles são transformados em rochas por dois processos. Ou por compactação, então ficou tão pesado ali, aquela estrutura em cima, que aquilo ali solidificou, né? E aí compactou ali, solidificou. Mas também eles podem ser formados por cimentação, que é onde outros tipos de sedimento, por exemplo, a argila, o silt, né? Ela vai percolando outros, areia, por exemplo, né? Pensa, é o caso aqui, ó, né? Tem alguns outros minerais aqui entre os grãos. Então vai, ao mesmo tempo, vai juntando ali como se fosse um cimento, né? E aí vai formando esses sedimentos. Tudo bem? Bom, basicamente também aqui para vocês estudarem, né? Mas o que é interessante da gente perceber é que em termos de superfície terrestre, gente, superfície terrestre, estou falando só da rocha que está em superfície, né? A maior parte das rochas que a gente tem é rochas sedimentares, tá? Justamente porque esses sedimentos dos lugares mais altos foram para os lugares mais baixos e começaram a ocupar toda a superfície. Beleza? Então, sempre que você vê um lugar que for baixo em relação aos outros, é bem possível que ali tenha rochas sedimentares, pelo menos na superfície. Agora, olha isso, em termos de volume da crosta, considerando toda a litosfera, a rocha sedimentar é quase nada perto da rocha ígnea e justamente a rocha ígnea intrusiva, né? A rocha ígnea que está lá em subsuperfície ainda. Beleza? Esses sedimentos, quando formam as rochas sedimentares, né, como diz aqui no livro, é muito mais difícil deles se preservarem. A rocha sedimentar é mais frágil,
ela quebra mais fácil, ela se fragmenta, ela erode, ela sofre intemperismo mais fácil, certo? Do que as rochas ígneas, que são mais duras. E, portanto, provavelmente se você for num lugar muito alto, né, aquele lugar ali mantém rochas que são resistentes. E normalmente as rochas mais resistentes são rochas ígneas, beleza? Normalmente, não é sempre. Por exemplo, a gente tem aqui o exemplo do Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá em São Paulo, né? Para quem não sabe, aquele pico ali é formado por um arenito, né? E o arenito é o quê? É uma rocha sedimentar. Só que aquele arenito tem uma quantidade de quartzo tão grande que ele conseguiu permanecer na superfície, lá no alto. Beleza? Todo o resto foi erodido ali em volta, mas o Pico do Jaraguá ficou lá em cima. E para chocar vocês, talvez, eu quando fiquei sabendo, fiquei chocado também, o Pico do Jaraguá, sendo um arenito, né, ele foi formado de forma sedimentar, uma camada em cima da outra, ou seja, ali já foi a parte mais baixa em relação à região, e justamente ali era um lago. Aquelas rochas ali todas foram formadas num processo de um mar raso ou de um lago, um ambiente lacustre, certo? Doideira, né? E hoje é o lugar mais alto de São Paulo, da cidade. Olha aqui essa doideira aí também, ó. Isso aqui é o Parque do Varvito, lá em Itu. Um bagulho muito louco, né? As rochas sedimentares, todas em camadas bem fininhas aí, a maior parte é silt, argila, mas também tem areia aí, né? Isso também é lá no Parque do Varvito. Quem explica isso aí? Professor, Difícil. como Fala aí. era a parte mais baixa e hoje é mais alto? O que aconteceu? Tá, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos chegar nisso, mas aconteceu alguma coisa que aquilo era mais baixo e agora está mais alto, né? Ah, tá, valeu. Eu vou chegar nisso, tá? Isso acontece muito. Bom, só para vocês entenderem mais ou menos como é uma rocha sedimentar. Ó, o Grand Canyon, por exemplo. O Grand Canyon é, né, um exemplo muito claro de rochas sedimentares, né? Tá vendo a camada delas, né? Inclusive tem cores diferentes, isso aí é muito interessante. Olha lá, o Grand Canyon, de novo. Nós temos canyons no Brasil. Devia ter colocado a foto, mas aqui eu nunca fui lá. E eu fui no Grand Canyon. Mentira, não fui, não. Peguei na internet. Né? Só uma desculpa. Mas eu poderia ter colocado o Canyon do São Francisco, por exemplo. Um lugar muito visitado. A última aqui, rapidinho, né? Tipos de rocha. Meu Deus, vou demorar várias aulas para terminar isso. As rochas metamórficas. Então pensa, as rochas ígneas, sedimentares, qualquer tipo de rocha já estão ali, bonitinha, formada, certo? E aí, por alguma coisa que acontece, que a gente não vai conseguir falar hoje, essas rochas voltaram a sofrer algum tipo de pressão, né? Pensa em terremotos, vulcões, e essa rocha voltou a ficar em altas temperaturas, ou seja, ela veio para a superfície e voltou a ficar em baixas em altas temperaturas, justamente porque voltou a ficar para dentro da Terra, né? Ali em contato com o manto, certo? Então, essas rochas que eram ígneas ou metamórficas já formadas, quando elas sofrem processo de alta temperatura ou pressão nas profundezas da Terra, né? Isso modifica a composição dessa terra, dessa rocha, né? Muda a sua mineralogia. O próprio mineral pode mudar, ele pode sofrer uma reação química ali que ele muda, né? Muda a textura, muda a composição química, certo? E aí isso é formado normalmente, as temperaturas do metamorfismo, né? Estão formadas abaixo do ponto de fusão das rochas, que é 700 graus. Então, isso é embaixo da superfície. Beleza? Esse metamorfismo pode ser regional ou de contato. O metamorfismo regional é quando toda uma região sofre esse processo, aumenta a temperatura e pressão, certo? O de contato é quando alguma rocha não estava envolvida nesse aumento de pressão, mas ela entrou em contato com outra que estava numa temperatura e numa pressão mais alta. E aí, portanto, ela sofreu algum tipo de metamorfismo. Por exemplo, numa explosão de um vulcão, certo? Aquela rocha já está formada, mas ela entrou em contato com uma outra rocha que está a temperaturas e pressões mais altas, né? Ou, por exemplo, num terremoto. Isso pode acontecer, beleza? Essas rochas metamórficas estão por aí também, gente. Estão em vários lugares, né?
Um exemplo bem clássico é o gneiss, ou o xisto. O gneiss é um granito que sofreu metamorfismo. Olha que interessante isso, né? Então, ele era um granito, igual aquele que eu mostrei lá no início, né? Quartzo, feldspato, mica, né? Também tem um pouco da granada, bem pouquinho, mas tem, né? E aí ele sofreu metamorfismo, aumentou a pressão, tá vendo? Até compactou, achatou o granito, criou camadas nele, mas cuidado, isso aí não é uma rocha sedimentar, tá? É uma rocha que era ígnea e foi metamorfizada, beleza? Aqui também tem um exemplo. E aqui esse exemplo na superfície. Isso é muito interessante. Quando você vai num lugar como esse aqui eu fui, posso me gabar, né? Que é lá Bolívia, Chile, Peru, aquela região. Acabei fazendo um mochilão lá. Então, quando você vê essas estruturas aqui, ó, isso aqui, gente, está em camada, mas está inclinado, né? Como é que isso se formou? Justamente por conta de algum processo de tectonismo, de ativação geológica, de ativação tectônica. As rochas se movimentando, se chocando, isso aí dobrou elas, né? Quebrou elas, enfim. Não é normal as rochas se formarem desse jeito. Olha aqui, ó, tá em 90 graus quase, né? Isso aqui teve todo um processo que transformou essas rochas aí que estavam, por exemplo, em camadas, né? Ou eram rochas ígneas que foram metamorfizadas. Tudo bem? Eu já estou acabando. Aqui é uma caverna ali na região da Chapada Diamantina, na Bahia. A mesma coisa, todo tipo de caverna tem algum metamorfismo ali normalmente envolvido. Tudo bem? Não sempre, mas quase sempre tem algum tipo de metamorfismo envolvido. Aí vocês podem ver que eram rochas sedimentares, mas que elas estão de um jeito muito estranho, né? Então, com essas dobras, por exemplo, isso aqui é sinal de que teve algum processo de ativação tectônica. As rochas se movimentaram, beleza? E aqui mais ou menos como isso acontece, né? E as rochas, por exemplo, que são criadas a partir disso, tá? Então, terminamos a aula aqui. Aqui também tem um resumo, tem bastante resumo essa aula, né? Ficar bem didático mesmo, para vocês entenderem as diferenças aí desses três tipos de rocha. E aí, na semana que vem, a gente continua para tentar entender os agentes e os processos que modelam a Terra, né? Por exemplo, como é que a gente cria um Machu Picchu da vida, né? Um lugar desse aqui, ó, como esse aqui, né? Como é que isso cria? Como é que um lugar que era mais alto ficou mais baixo? Ou o contrário, um lugar que era mais baixo ficou mais alto? Como é que esses agentes funcionam? Isso aí é tema para a próxima aula, que vai ser só daqui 2 semanas, tá? Espero vocês, todo mundo que estava aqui hoje. Obrigado demais pela presença e boa aula aí, se eu não me engano, é a aula da Marina, né? Eu vou parar a gravação, mas eu vou